E nós temos que deixar claro que perfil comportamental é diferente de psicologia. Pessoal, comportamento, pensem num iceberg. Comportamento é o que nós enxergamos, certo? Nós, pessoas. O comportamento do Cícero, que vocês veem, é a ponta do iceberg. Por que eu me comporto do jeito que me comporto é abaixo do nível da água. Conseguem entender isso, né? Que eu me comporto desse jeito hoje porque tem alguns porquês lá embaixo. Valores, minhas experiências, o que eu estudei, os meus traumas, tá tudo lá embaixo. E isso faz com que eu me comporte de determinado jeito. Legal? Perfil comportamental é entender a ponta do iceberg. Nós não estamos falando de perfil psicológico. O psicológico é entender por que você se comporta daquele jeito. Aí, exato, eu nem sou habilitado para fazer isso, porque é um psicólogo que vai dizer os teus traumas, enfim, pontos de atenção. Conseguem perceber isso? Então a gente vai avaliar a ponta aqui em cima, mas já dá um entendimento maior do como fazemos o que fazemos. Legal. Vamos ver os resultados dos nossos laudos. Então, primeira coisa que eu falo, diga não ao bullying de perfil, tá? Eu falo sempre isso, por quê? Porque a gente vai gamificar, vai lá transformar em bichinho ou em super-herói e tal. Nós utilizamos os heróis aqui, Batman, a Mulher Maravilha, Superman, Aquaman, e vocês podem utilizar o que vocês acharem necessário lá. A gente vai votar hoje, inclusive, né? Mas o ponto não é para fazer bullying, né? Ele é desse jeito mesmo porque ele é assim. Vamos lá, primeiro, DISC, dominância, influência, estabilidade e conformidade. Tá? Opa, esse aqui já foi. Tô passando aqui. O que o DISC traz? Ele vai trazer o seguinte: dominância, como responde a problemas, dificuldades e exerce poder. D alto, gosta de poder, exerce poder, tranquilo para exercer poder. Ele gosta de autoridade, poder, dizer como fazer e tal. D baixo é uma pessoa que é mais na dela, é uma pessoa mais discreta, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais analítica, ela vê a situação de uma forma mais tranquila. Então o D é mais intempestivo, o D alto. O D baixo é mais discreto, pensa um pouco mais antes de tomar decisão. Então não tem bom ou ruim, é a situação que vai dizer. I alto, como influencia e se relaciona com as pessoas. I alto é a pessoa que tem boa argumentação, bom papo, influencia as pessoas, persuade, ela sabe contornar as dificuldades com a comunicação. E baixo é uma pessoa mais reservada, introvertida, mas é mais ela contextualiza melhor, tá? O que acontece? Lembra do muita iniciativa e pouca acabativa? D e I alto, muita iniciativa. Eles são iniciadores, mas eles precisam do SC, que são acabadores. Pensa nos bandeirantes. Bandeirantes, para quem lembra um pouquinho de história, foi quem chegou para abrir as picadas e fundar cidades no Brasil. O D e o I são bandeirantes. Eles saem abrindo picada, saem indo para aqui tem um rio, dá para montar alguma coisa, monta acampamento ali, vamos começar. Quem pavimenta a trilha e monta a cidade é o S e o C, que são mais organizados, mais contextualizadores. Eles têm essa disciplina maior, ok? O D e o I iniciam, mas alguém tem que acabar para eles. Eles não vão acabar dificilmente, tá? O que pode acontecer? A tua competência, porque isso aqui é o perfil de comportamento. De tanto você repetir ser organizado, você acaba se tornando, mas é uma coisa que te suga energia, porque não é do teu perfil. Consegue entender? Por exemplo, uma pessoa que não tem boa comunicação, mas ela vende muito, é boa vendedora. Em geral, esse tipo de pessoa, ao final da semana, ela está cansada, ela está sugada porque ela usou muita competência, que é contra, às vezes, o perfil dela, gastou muita energia, e aí ela precisa ficar sozinha no final de semana, não quer conversar com ninguém, porque ela gasta a energia dela toda durante a semana, argumentando, trabalhando, vendendo. Aí, final de semana, ela só quer ficar na dela. É contra o perfil dela. Muitas vezes, pessoal, você estar num cargo onde o cargo exige uma posição muito contrária ao seu perfil, dependendo do tempo e nível de estresse do cargo, você pode, inclusive, ficar doente. Doente mesmo.
Porque você puxa demais. Vamos imaginar, é um carro que está andando a 150 toda hora. Aquilo é uma velocidade muito alta para você, para aquele comportamento, consegue entender? Legal. Aí vem a segurança e estabilidade, que é como reage a mudanças e variações do ambiente. S alto, pessoa que é mais pé no chão, mais disciplinada, mais organizada. Por outro lado, ela é mais lenta. Ela demora para mudar. S baixo, baixa disciplina, baixa organização, mas muda mais rápido. Consegue entender? Então, se o S é alto, organizado, disciplinado, pessoa gregária, trabalha bem com as outras pessoas. S baixo é mais individualista, é mais desorganizado, ok? O que acontece? Depende do nível que está o seu gráfico. E o C, conformidade, como responde a procedimentos, leis, regras, regulamentos e autoridade. C alto, processual, entrada, processamento e saída, regra, procedimento, horário. Essa pessoa é a pessoa que cumpre prazo, que tem cronograma, que é organizada, que faz a gestão do seu dinheiro, sabe? É esse tipo de pessoa. C baixo é o contrário. É uma pessoa mais desregrada, mais intempestiva, mais desorganizada, tá? Então depende muito de estar acima ou baixo. Tá, então quer dizer que o baixo é sempre ruim? Não. Você coloca, por exemplo, uma pessoa na área de vendas. Ela não pode, de repente, ser uma venda... Vou dar um exemplo. Vendas para varejo. Não pode ter C alto. Vendas para varejo, que é a venda do dia a dia, ela tem que encontrar alternativa. Se ela for o C muito alto, a chance dela ter criatividade é mais baixa. Então o C dela baixo é bom, é positivo para vendas em varejo, por exemplo. Então depende muito do cargo que você está colocando. Legal. E aqui tem um pouco do D e SC. Então, como que a gente tem aqui, ó? Dominância, influência, estabilidade e conformidade. As características, dominância, focado, direto, competitivo e apenas faça o que eu estou dizendo. É para fazer assim. Influência, possessivo, comunicativo, espontâneo e tem alegria no que está fazendo. Essa pessoa contagia as demais. Em geral, os líderes que engajam têm I. Tá? É difícil um líder que engaja que não tem I ou S. Ou ele é I, em geral, 90% dos casos, ou ele tem S, que é o gregário do time. Estabilidade, seguro, confortável, conservador e façamos juntos. Esse cara é o cara que vai evitar ao máximo meter o bedelho na área do outro, porque ele pensa de forma coletiva. Então eu respeito o seu espaço, você respeita o meu. O C de conformidade, cauteloso, lógico e organizado. Faça certo e ele é o mais perfeccionista de todos, o C alto. Muito bem. O que nós temos aqui? Ó? Por exemplo, o D e o I têm a atenção para fora. Ele é enérgico, ativo, ousado e confiante. Então o D e o I se energizam com as pessoas para fora, se expressando, trocando informação. É o D e o I, é para fora. O I e o S são mais abertos, receptivos, amigáveis e tolerantes. Apesar do S ser resistente à mudança, ele é aberto a ouvir. Coisa que às vezes o D, apesar de ser iniciador, ele nem quer ouvir. Esses dois aqui são mais abertos a ouvir. São bons ouvintes. C e S, pensador, calmo, moderado e atencioso. Então eles contextualizam, entendem a grande figura. Em geral, visão sistêmica é uma questão forte para eles. E o D e o C, controle. São questionadores mais racionais. Vocês podem ver, inclusive, que o D e o C, eles estão para o lado esquerdo e o I e o S estão para o lado direito. Então, esses são mais racionais e centrados. Ok? Conseguiram pegar aqui? Legal. E aí nós temos alguns pontos de atenção aqui. Ó. Por exemplo, do D. Qual que é o medo do D? Falhar. Se o D falhar, ele vai tentar esconder ao máximo. Sim, simples assim. Ele odeia falhar. Ele mesmo se sente mal, muito mal, porque falha é o maior medo que ele tem. O que motiva ele? Poder e autoridade. Ele gosta de cargo, ele gosta de posição, reconhecimento, voltado para resultados. Ele é resolutivo. Ele paga o preço pelas coisas. Em vendas e negociação, ele é muito bom para fechar. Sabe o último passo que às vezes a gente fica... O D, e aí? A gente vai fechar quando a gente assina. O D é assim, ele marca território. Tá, beleza. Você viu, tal, e aí? Vamos fechar, não vamos? E o estilo gerencial dele é dirigindo. O caminho é aqui, vamos por aqui. Ele funciona dessa forma.
O I, medo básico, rejeição. O medo básico do I, estamos falando dos altos, tá? O medo básico do I da rejeição faz com que, muitas vezes, ele acabe não falando verdades que são duras de ouvir. Ele evita de falar, porque ele gosta de ter as pessoas do lado dele. E aí, às vezes, ele não fala o que deveria. Quando que ele vai falar o que deveria? Quando o D dele está ativado. Porque o D é mais bocudo, digamos assim, ele fala mesmo. Então, se é um ID, um DI, ou o I está sob estresse, às vezes tem alguns Is que sob estresse o D sobe, aí ele fala. Mas no dia a dia, se o I for muito alto, principalmente a gente chama de I puro, que é só o I que é alto, dificilmente ele vai contrariar ou vai dar uma assim de, olha, isso está errado, ou você deveria fazer desse jeito. Gosta de reconhecimento público, valor para a organização é trabalhar com e para as pessoas. Ele é uma pessoa que engaja as demais. Em geral, as pessoas gostam do I. Tá? Elas têm um apreço pelo I. Vendas e negociação, abrindo, apresentando e relacionando. Então ele é uma pessoa envolvente e persuasiva. E o estilo gerencial é motivando os demais a fazer o que tem que ser feito. Tá? O S, medo básico, insegurança. Motivador é segurança. O S gosta de entender contexto. Você jamais pode propor uma mudança para um S dizendo quais são os estresses que ele vai ter, qual cuidado ele tem que ter, aonde a gente vai chegar. Ele não vai se mover se você não deixar claro para ele onde estamos e onde chegaremos e qual vai ser a jornada. Ele precisa saber disso. Ele é muito bom em ser especialista ou suporte. Sabe aquela pessoa que é, digamos assim, o palco das demais, que é a pessoa que dá estrutura, da base, é organizada, que é a pessoa que faz, às vezes até a outra brilhar, mas ela que dá todo o suporte, todo mundo sabe disso, é o S. E o estilo vendas e negociação também, serviço e suporte, e o estilo gerencial é organizando, é uma pessoa que organiza os processos, ela é bem organizada. E o C, por fim, medo básico, conflito. O C de conformidade é o mais organizado. Ele organiza processos para não ter que conversar ou discutir com pessoas. Desse jeito. Então ele vai tentar deixar tudo bem organizado para ele não ter que se indispor com os demais. O processo está dizendo que é assim. E, em geral, a visão processual do C é a melhor que existe. Ele sabe exatamente onde encaixar as peças. Se você tem um D e um I trabalhando com um C, é uma baita de uma sacada. Ou um DI com um C ou um DI com um S, que são complementares. Um enxerga de um jeito, outro enxerga de outro. Certo? Às vezes, tanto um sendo subordinado e outro líder, ou vice-versa, tanto faz, mas eles se complementam. Motivadores, operando procedimentos e padrões, ele é muito bom em técnica, qualidade, precisão, é o C. Ele é estilo de negociação, detalhes e informações, e estilo gerencial, reforço das regras. O que eu coloco aqui? Por exemplo, vendedores B2B. Vendedores B2B, que são negociações, por exemplo, de serviço, ter C é positivo. Porque as propostas de serviço, por exemplo, elas são propostas muito personalizadas. E esse cara é organizado. Esse cara, se ele for um vendedor C, dificilmente vai vir. Sabe aquelas propostas malucas que vem e depois ninguém consegue atender? Difícil vir de um cara C. Ele fecha negócios consistentes. E, naturalmente, para ser um vendedor, seria um DC ou um IC, tá? Para ser um vendedor tem que ter iniciação, mas se ele for C, ele vai trazer propostas robustas, com boa margem, negócios bem quentes mesmo. E aí nós temos que ter um equilíbrio aqui, pessoal. Qual que é a maior dificuldade? Lidar com perfis inversos. Então nós vamos falar dos perfis de vocês hoje, vocês vão receber perfis, nós vamos passar um por um, a Jennifer e o Vitor, passar um por um de vocês, revisando o de vocês. Mas uma coisa que eu peço que vocês prestem atenção, isso vocês têm que levar. Maior dificuldade do D é lidar com o S, do S é lidar com o D. Por quê? Porque são perfis inversos. O jeito que o D pensa é, vamos acabar logo, vamos começar, vamos fazer, vamos iniciar, vai chutando a porta, vamos abrindo e vamos fazendo. O S é, não, mas onde a gente vai chegar? Como que vai ser? E aí o D acha que o S é a roda presa e o S acha que o D é um louco. Um alucinado que quer fazer as coisas tudo de forma desorganizada. Aí isso aqui dá estresse. Da mesma forma que dá estresse,
é a forma que é o melhor complementador. Olha que antagônico isso. Porque as coisas e o ponto de vista do D são complementares ao S e vice-versa. Vocês conseguem perceber? As coisas que o S enxerga, o D não enxerga. E as coisas que o D enxerga, o S não enxerga. Porque são inversos, são perfis inversos. O mesmo acontece com o I e C. Qual que é o medo básico do C? Ele evita conflito, certo? Ele não quer ficar conversando com pessoas, ele não quer ficar lidando muito com gente, ele quer deixar organizado para as coisas fluírem. E o I gosta de gente. Então aqui também é muito difícil de lidar, porque esse cara aqui vai ficar puxando esse aqui para o contato, para relacionamento, e esse aqui vai puxar para a realidade. O I é aquela pipa que você tem que puxar a corda às vezes, porque ele voa, é criativo e tal, e aí o C traz ele para a realidade. Ei, calma, vamos organizar, vamos fazer a coisa que tem que ser feita. Então eles também se equilibram, tá? Então são perfis complementares. Legal? Vocês entenderam até aqui? Muito bem. Tá todo mundo apreensivo. Todo mundo apreensivo. Tá todo Tá. mundo tentando. Vamos fazer mais um intervalo ou esperar. Qual? O D que é logo. Tá, e aí? Pô, parece João Kleber, não fala qual é o perfil? Para. Hã? Pessoa pode ser. Pode. Existem alguns tipos de perfil, tá, pessoal? Existe o puro, porque o gráfico vai ser uma linha, tá? Ele vai dar tipo um nível no D, no I. Você tem todas as características, ou do alto ou do baixo. O que vai acontecer? Eu vou mostrar um gráfico aqui. Tem o da... Eu não sei se... Não tá o da MCraft, né? Mas a gente vai montar o da MCraft e vai mostrar para vocês que é o seguinte. Ele vai dar um gráfico assim, ó. D, I, S, C. Dependendo do teu nível, né? Ou vai estar para cima ou vai estar para baixo. Qual que é o grande ponto? Existe o puro, que é só D. O D tá lá em cima e o resto tá lá embaixo. Esse vai ser o mais caricato, porque ele vai representar todas as características de um D alto. Ele vai ser muito, que a gente chama de D puro. Um D puro é um D que a linha está lá em cima e todas as outras estão para baixo. Porque um fica positivo do gráfico, o resto fica tudo negativo. Tudo negativo, exatamente. Então esse é o cara que vai apresentar assim, as características mais fundamentais do D. Existe o com duplo, que é o D e o I equilibrados, né? Tipo D e I, D acima da linha, né? Tem uma linha assim, vai estar acima da linha. Você vai ter características tanto do I alto como do D alto, tá? E existe o perfil que tem 3 acima. Só que em geral não é muito acima, então tu vai ter um pouquinho do acima e aí vai ter bem provavelmente um abaixo. Quando dá 4 acima ou 4 abaixo, teve problema no laudo. Não existe esse. Tipo, dá 4 acima ou 4 abaixo. E 3 acima ou 3 abaixo é bem raro. Não, 3 abaixo nem tanto, mas o 4 não existe. Mas é difícil. 3 é bem difícil. Geralmente é 1 ou 2. 1 acima ou 2 acima e 1 abaixo e 2 abaixo. Beleza?